O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, esteve em Foz na sexta-feira. O auditório ficou lotado para a palestra do ministro. Gilmar Mendes era bastante esperado. O ministro foi o principal nome do Congresso de Direito Processual Constitucional, o primeiro encontro do Brasil para discutir o tema. Nós estamos tendo este congresso, o primeiro congresso de processo constitucional. Eu vou fazer um pouco o panorama do que se passa sobre essa matéria no Supremo Tribunal Federal, fazer a análise do que nós fazemos no controle de constitucionalidade, o controle incidental, com a repercussão geral, essa seleção que hoje nós fazemos dos processos importantes. O ministro Gilmar Mendes também abordou a omissão legislativa. Tem acontecido em algumas matérias que o tribunal censura a omissão do Congresso, porque não fez uma lei, está atrasado em fazer uma lei. E aí fica sempre a pergunta, o que vai se fazer? O Congresso vai atender? Muitas vezes não atende ao apelo do tribunal. E aí se coloca, então, a outra pergunta. E o tribunal pode substituir-se, então, ao legislador, ainda que provisoriamente? Às vezes o tribunal tem feito isso, não é? Mas são perguntas que, se respondidas num ou no outro sentido, também provocam outras perguntas e outras divisões, em suma. E é um tema atual da nossa vida. Por exemplo, direito de greve do servidor público. Até hoje não está regulado, mas todos nós sabemos que se faz greve no serviço público, não é? Veio o Supremo e disse, aplicam-se basicamente as mesmas regras para o trabalhador que faz greve. Mas aí vem diferenças na aplicação, etc. Portanto, o Supremo mandou aplicar, quer dizer, como se criasse uma lei para esse tema. Até hoje o Congresso também não regulou a matéria. Então, nós temos muitas perplexidades nesse tipo de tema. Haverá outros temas em que falta lei, mas a gente não tem sequer uma lei paradigma para aplicar. E aí fica a pergunta, o tribunal vai legislar, né, vai colocar uma lei em lugar do Congresso? Quer dizer, aí vem todo um tema difícil para a democracia, para a separação dos poderes, né, o que de fato se pode fazer, qual é o limite da ação do Supremo Tribunal Federal. Muitos falam em ativismo, né? O tribunal, portanto, está hiper ativo, né? A palavra ativismo contém uma certa censura, né? A ideia de que o tribunal está indo além das chinelas, né? A legislação brasileira tem 17 códigos, como o Código Civil e o Penal. Sobre a possível criação de um Código de Direito Processual Constitucional, defendida pela OAB e por associações, o ministro Gilmar Mendes foi direto. Mas eu não imagino que tenham inventado a roda, né? Imagino que tenham consolidado aí as leis que nós já temos sobre os vários temas. E nós temos ainda algumas lacunas sérias. Por exemplo, a questão do mandado de injunção, que é esse grande instrumento para controle da omissão legislativa. É curioso, nós concebemos um instituto para constranger o legislativo quando ele não tivesse editado a lei, mas até hoje nós não temos uma lei do mandado de injunção regulando essa matéria. Então, se eles, por exemplo, propuserem algo nesse sentido, já será algum acréscimo, né? Tem muitos projetos no Congresso Nacional, mas eles não foram ainda definitivamente votados.